Amém. Ô Jesus. Deus com o poder. Oh, meu Deus, que homem alto. Homem do alto, meu Deus. Cara, o Carlos, eu acho que ele sabe, ele deve deduzir isso, mas eu queria fazer isso publicamente. O Carlos é um dos caras que mais me inspira como pastor. Eu aprendi demais com ele, aprendo demais com ele todas as vezes que a gente tem a oportunidade de tomar um café junto, de passar um tempo junto. E o Carlos falou uma coisa hoje no painel aqui, que o legado que ele quer deixar é integridade. E é isso que eu vejo na vida dele. É um dos caras mais íntegros que eu conheço, um dos caras mais apaixonados por Jesus, desse jeitão dele. E a gente está tendo a honra de ouvi-lo hoje aqui. Eu queria te dizer que é uma honra te receber aqui, irmão. Você me inspira de verdade. Então eu queria que você estendesse tua mão para cá. A gente vai orar pela vida do Carlos. Sei que ele tem muito para derramar sobre nós aqui. Espírito Santo, obrigado pela vida do Carlos. Obrigado pelo sim dele. Obrigado pelo que ele tem carregado, espalhado sobre essa cidade, nessa nação. Nós queremos pedir que, Senhor, tira a tampa, Deus, e quebra tudo aqui, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, para que a gente saia daqui transformados. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Porque eu quase me escandalizei aí com esses que homem, não sei o quê. É muito poder. Homem do alto, Jesus. Entendeu essa? Acredito que não aguenta, né? Mas é muito bom. É gostoso ver esse ambiente de liberdade que vocês criaram aqui. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Espero que faça sentido também aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem que não me conhece? Você já estava no detalhe, vocês me ouviram. Né? Não precisa me apresentar de novo, né? Senão... A mensagem que eu trouxe para hoje surgiu também da nossa conversa. Lembra? A gente teve uma conversa um tempo atrás, o dia que ele me convidou para estar aqui. E eu quero dizer que eu aprendo muito também com as nossas conversas. Fiquei perguntando um monte de coisa para ele: como é que vocês fazem isso, como é que vocês fazem aquilo? Porque ele já tem 4 anos, pelo menos, de pastor, né? E eu tenho agora 1 ano e 2 meses, talvez, que eu fui licenciado como pastor lá da igreja. Então temos muito para aprender e é tão gostoso poder conversar. Eu até falei para a Fernanda, né? Quando eu voltei da nossa conversa, falei, cara, tão gostoso poder conversar a respeito do reino, coisas, né? Conversar de verdade, assim, abrir o coração e discutir, e dar sugestão, opinião e ouvir para aprender. Então, Cleber, muito obrigado pelo convite, obrigado por confiar esse momento aqui. E quando ele me passou o tema Céus Abertos, na hora, eu sempre me lembro de algo que eu aprendi e que a gente ensina na escola alta, então talvez até vocês já ouviram esse começo aqui na igreja de vocês. Mas em Marcos 1:10, que é o relato do batismo de Jesus, e ali está escrito, né, que os céus se rasgaram. E em Marcos, especificamente, quando ele fala em rasgar, ele usa uma palavra no original que é esquizo. E essa mesma palavra ela é usada quando Jesus está lá na cruz, quando ele morre. O véu se rasga e as rochas se fendem. Essa palavra, esquizo, ela é usada tanto para dizer que o véu rasgou, tanto para dizer que as rochas se fenderam. E o que a gente aprende com isso? Que nem o véu não foi costurado de novo,
E as rochas, elas, uma vez que elas se fendem, elas não voltam não se unem, os dois lados não se unem. Isso quer dizer o quê? Que o céu ele foi aberto, foi rasgado, ele continua aberto. Os céus estão abertos sobre nós o tempo todo. E a gente canta existem várias músicas bonitas, né? Que a gente canta pedindo para Deus abrir os céus. Mas, na verdade, ele já está aberto. Ele já abriu. E ele nunca fechou. Né? Pode procurar. Você vai achar um versículo que diga que em algum momento o céu foi fechado novamente. Então, o que eu quero declarar sobre vocês, talvez isso seja uma renovação na tua mente, que os céus, eles estão abertos sobre a tua vida todos os dias, todos os momentos. Não existe momento em que o céu está fechado sobre a tua vida. A não ser quando a tua mente fecha os céus. O pastor Bill Johnson, né? Ele fala assim que os céus estão fechados apenas entre as nossas orelhas. Eu gosto muito dessa frase, porque ela mostra, né? O único lugar que o céu se fecha é aqui. Por quê? Porque nós começamos a colocar Deus em caixas. Nós começamos a limitar tudo aquilo que Deus pode fazer. Nós temos essa tendência e nós muitas vezes aprendemos, né? Eu não sei quantos aqui vieram cresceram em igrejas. Quem aqui tipo, nascido de berço de igreja assim? E quantas igrejas aqui dessas aqui que o mover do Espírito acontecia e era ensinado e tem alguém ou não? Ninguém, né? Então muitas vezes a gente acaba aprendendo coisas a respeito de Deus que limitam a Deus e nos fazem limitar a Deus. Por quê? Porque nós limitamos a Deus baseado nas nossas experiências. Se você vê algo acontecer, você fala, não, Deus faz. Agora, se você nunca vê, se você nunca ouve, se você nem sabe que isso pode acontecer, e qual que é um dos nossos maiores problemas? A gente, muitas vezes, a gente não lê a Bíblia, a gente não procura, a gente não busca, e a gente só aceita aquilo que é passado para nós. E se a pessoa que está lá não acredita, ela vai passar para você o quê? Que Deus não faz. Que os céus estão fechados. E a gente tem que batalhar para que Deus abra o céu de novo. Mas na verdade Deus já fez tudo o que ele precisava. Eu estou lendo um livro que chama, ele está em inglês, a tradução literal dele seria uma melhor forma de orar. E esse pastor, ele passou acho que 8 capítulos do livro dizendo que oração não é. Para agora, quando eu cheguei no livro, na parte que ele começa a falar o que a oração é. E numa dessas partes ele fala assim, por exemplo, a gente ora por avivamento, certo? A gente não ora para que Deus mande o avivamento, para que Deus mande o Espírito Santo. Deus, a gente está pronto, a gente tem aí 1 milhão de almas, né? Tem pessoas que falam, a gente está pronto, Deus manda esse avivamento, e o avivamento não vem. E da forma como a gente ora, a impressão que dá é que Deus que não está mandando. O problema está que Deus não está mandando, a gente está pedindo. Mas na verdade, a falha, o problema sempre está do nosso lado da equação, certo? A gente ora errado muitas vezes. A gente, em vez de fazer o que a gente tinha que fazer, a gente fica pedindo para Deus fazer aquilo que Ele falou que é para a gente fazer.
Ele nos deu autoridade para fazer várias coisas. Por exemplo, cura. Ele nos deu autoridade para curar. Jesus fala, vão e curem os enfermos. E muitas vezes a gente chega, Deus cura essa pessoa. Ué? Deus manda o avivamento. Manda o teu espírito. Eu já mandei. Então nós precisamos entender o seguinte, que os céus estão abertos sobre a nossa vida o tempo todo. O que isso quer dizer? Que nós podemos viver sobrenatural, nós podemos viver maravilhas o tempo todo. Em dias de glória e em dias normais. O Cleber comentou aqui, teve um dia que o culto não teve palavra, porque Deus veio e pegou todo mundo de jeito. E é maravilhoso, é lindo quando acontecem essas coisas. Só que nós temos aí a tendência de achar que Deus só age nesses momentos. Deus ele age em dias de glória e em dias normais. Em dias extraordinários e em dias ordinários. E eu queria, na verdade, focar um pouquinho nessas duas palavras, extraordinário e ordinário. Por quê? Porque na nossa conversa, a gente estava lá conversando, de repente o Cleber falou assim, Carlos, você não acha que a maior parte da vida cristã é vivida no ordinário? Não sei se você lembra que você falou isso. Eu falei, com certeza. E o que isso significa se a gente acha que Deus só age no extraordinário? Que a gente vai passar a maior parte da nossa vida simplesmente sobrevivendo. Simplesmente vivendo, esperando por um momento, como foi falado, acho que hoje à tarde, acho que você falou, sobre viver de eventos em eventos, de culto em culto, de conferência em conferência. Quando na verdade Deus ele quer agir em todos os dias, em todos os momentos, em qualquer momento. E eu queria que vocês pensassem dessa forma assim, quando eu falar em extraordinário, eu queria que vocês pensassem em algo que é escandaloso, algo que é barulhento, algo que é cheio de manifestações. A tradução, o significado de extraordinário é algo que não é comum, é algo raro, algo singular, ou merecedor de admiração. Mas eu quero que vocês pensem, quando eu falar em extraordinário, eu quero que vocês pensem em coisas barulhentas, em esses cultos em que Deus vem e não tem palavra, como na inauguração do templo, que veio uma nuvem e desceu e os levitas não conseguiam ficar, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Isso que eu quero que vocês pensem quando eu falo de extraordinários. E ordinário, quando eu falar em ordinário, eu quero que vocês pensem que seja algo natural, do teu dia a dia. Você está lá, andando e de repente, algo ordinário pode acontecer. Então eu não estou falando aqui, quando eu falar de extraordinário e ordinário, eu não quero que vocês pensem em coisas grandes e coisas pequenas. Tá? Eu quero que vocês pensem nessa ideia de algo escandaloso e algo normal. Depois eu vou explicando isso aqui. Por quê? Porque nós temos a tendência de que Deus só age no extraordinário. Deus só age quando tem gente chorando. Deus só age quando tem gente tremendo no chão. E eu recebi já alguns relatos na escola do alto, assim, chega no último dia da escola, as pessoas muitas vezes vêm e falam, e algumas pessoas já falaram isso, Carlos, eu vim numa igreja em que eu aprendi que para Deus agir tem que ser barulhento, tem que ter tremedeira, tem que ter o pastor gritando e falando, assim, ainda, Show de rock, Cultural. Jesus! E de repente ele falou, eu chego aqui, Carlos, e tá lá você com o teu violão.
Você falando com essa vozinha calma aí. Né? Até no último ano falaram que a minha voz dá sono. Porque ela é muito calma. Então, nós precisamos, né, nós temos essa tendência muitas vezes de que Deus só age nessas horas. Mas Deus age no silêncio, Deus age na paz, Deus age no secreto, Deus age no teu dia a dia. E eu fiquei refletindo a respeito disso. Então, por que às vezes Deus abre o mar, por exemplo? Se Deus age no ordinário, por que às vezes Ele abre o mar? Por que às vezes Ele manda fogo do céu? Né? E no povo lá, o povo do Egito, eles tinham que sair daquele lugar e Deus abre o mar. Por quê? Eu fiquei na minha mente aqui, cara, preciso entender isso aqui. Eu peguei e comecei lá de Gênesis, comecei a olhar, né? Até para entender a sequência de como que aconteceu. Então, Adão e Eva, o que acontecia Adão e Eva? Adão e Eva, eles se encontravam com Deus todo dia, certo? É o que a Bíblia fala. Então, eles tinham lá contato, depois, lógico, fizeram uma besteira lá, caíram e tal. Mas estava lá, todo dia. Depois em Noé. Né? Deus fala para Noé, faz uma arca. Nunca tinha chovido, né? E Noé vai lá e obedece. E com certeza Deus estava com Noé nesse tempo. Veio o dilúvio, né? Só eles são salvos. Depois veio Abraão. Eu estou fazendo um resumo bem resumido aqui. Com certeza tem outras partes importantes da vida de cada um aqui, mas eu só estou... né? O que eu fui lembrando, fui anotando. Veio Abraão, né? O que Deus faz? Deus faz uma promessa para ele. E o que acontece? Eles têm um filho depois dos 100 anos de idade, né? Tanto ele quanto a esposa. Então Deus estava lá com ele. De repente chega Isaac, é o filho da promessa, filho que Abraão levou lá no monte para sacrificar, porque Deus pediu, e chegou na hora, Deus falou, não sacrifica, tem um cordeiro ali. E o que acontece com Isaac? Isaac casa, e a esposa dele não pode ter filhos. E o que acontece? Ele tem filhos. Depois Jacó se torna Israel. Jacó, ele briga com Deus, a Bíblia fala, né? E ele se torna Israel, o povo de Deus, o povo escolhido. Com os seus 12 filhos, as 12 tribos. E eu fiquei pensando, eu não me lembrava como que as 12 tribos vieram a se tornar escravos. Né? E como que aconteceu? José, filho de Jacó, teve um sonho que o pai e os filhos se curvavam a ele. Depois teve outro sonho que os pais e os filhos se curvavam, e os irmãos, né? Os pais e os irmãos se curvavam diante dele. E os filhos querem saber, vão me livrar desse cara. E mandam ele, jogam ele num poço, vendem ele como escravo. Depois de não sei quantos anos, José é o segundo maior no Egito. E o Egito é o único lugar que tem comida, porque eles guardaram, por causa da revelação, no sonho, né, que José deu para o faraó. E de repente José vê a família dele vindo buscar comida, e ele depois se revela para eles e manda trazer, o pai manda trazer. Então a família inteira de Jacó, de Israel, chega para o Egito. E eles estão lá, vivendo numa boa, estão prosperando. O povo de Deus está prosperando no Egito. Morre todo mundo. Todos os velhos, vamos dizer assim. Os antigos, né? Morre José, morre o faraó, e vai morrendo o povo. Chega um novo faraó lá. Ele falou, o que é esse povo aqui? Eles estão prosperando demais, nós precisamos dominar eles. E a partir daquele momento, o povo de Israel se torna escravo do Egito. E isso dura por quanto tempo? 400 anos. E nesses 400 anos, tudo isso que Deus foi fazendo e muito mais, né, que eu não citei, ele se perdeu. E o povo o povo de Deus, o povo de Israel, eles não conheciam mais a Deus. Eles não sabiam que Deus era poderoso. Eles não sabiam de nenhuma dessas histórias.
E Deus resolve tirar esse povo de lá. Daí entra Moisés na história. Moisés, ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, né? Depois de tantos anos lá, ele volta para o Egito e Deus fala: vou usar você para tirar esse povo daqui. Mas como, Deus? Não se preocupa, deixa comigo. O que Deus faz? As 10 pragas, né? Vocês conhecem lá na história. Se não conhece, depois vocês podem ler. Faz parte, né? As 10 pragas, o faraó fala: vamos embora daqui, sumam daqui, vocês estão, né? O Deus de vocês está fazendo um estrago aqui. E eles chegam num lugar em que eles estão cercados por 2 montes e o mar. E o faraó se arrependeu de ter mandado eles embora, mandou o exército atrás. E agora, o que a gente faz? Né? Esse povo não conhecia Deus. E Deus, ele falou: eu vou mostrar para esse povo quem eu sou. E ele abre o mar diante de todo mundo. E eles passam com o pé seco, a Bíblia fala. Tem uma história, né, que conta que um dia um menininho estava na saída da igreja lendo a Bíblia e de repente ele: glória a Deus, nossa, Deus é maravilhoso. E o pastor está do lado: o que foi, menino? Você está aí? Não, Deus abriu o mar e o povo passou, o pé seco. Não foi bem assim. Ele não era o mar, era umas pocinhas só de água. Ah, tá bom. E o pastor ficou lá e o menininho continuou lendo a Bíblia. De repente ele: mas Deus é muito bom, glória a Deus. O que foi agora, menino? Deus matou o exército inteiro do Egito em algumas poças de água. Estou falando que muitas vezes a gente limita o que Deus faz, né? Então Deus, ele precisou se apresentar para o povo. Deus, ele precisou: eu preciso mostrar para esse povo, eu preciso dar o meu cartão de visitas para esse povo. Quem é o Deus que agora eles vão servir? Que os antepassados deles serviam. E depois disso, o que aconteceu? O povo, né, atravessou, ficou, chegou lá. Vamos entrar, não vamos entrar, os espias, tal, não sei o quê. 40 anos no deserto. O que aconteceu nesses 40 anos? A Bíblia fala que Deus mandava o maná todo dia. As roupas deles não se estragavam, as sandálias deles não se estragavam. Tinha uma nuvem que acompanhava eles durante o dia e uma coluna de fogo que acompanhava eles de noite. Milagres grandes, certo? Mas que se tornaram corriqueiros. Todo dia tinha maná. Todo dia tinha coluna de fogo. Todo dia tinha uma nuvem. Se tornou ordinário. Por isso que eu estou falando, quando falo em ordinário e extraordinário, eu estou falando de grandeza das coisas. Estou falando do estardalhaço que faz. Abrir o mar, depois o mar se fechar para um exército inteiro morrer afogado. Ou seja, no dia a dia, Deus continuou fazendo milagres na vida deles. No corriqueiro. Então nós não podemos deixar uma coisa que talvez foi um dos erros depois do povo, que eles deixaram de se admirar com as coisas que Deus fazia a cada dia. Então nós precisamos sim viver o sobrenatural no nosso dia a dia. Por quê? Porque os céus estão abertos sobre nós todo dia, mas nós não podemos deixar de nos admirar com aquilo que Deus faz no nosso dia a dia. Amém. Depois eu fiquei pensando, tá? E depois Pentecostes. Por que aconteceu Pentecostes daquele jeito? Vocês já leram o livro de Atos, espero, né? O que acontece? Pentecostes. O Espírito Santo vem, desce como fogo, né? O som como de um vento impetuoso. Ele sai nas ruas, orando em línguas. O pessoal acha que eles estão bêbados, toda aquela bagunça.
e de repente 3.000 pessoas se convertem. E depois, a continuação do livro de Atos. É sempre assim? É sempre com línguas de fogo? É sempre com... Não é. E ali, novamente, o meu entendimento disso, tá, pessoal? Não estou falando que eu estou 100% certo, mas eu entendo isso dessa forma aqui. O Espírito Santo agora precisava se apresentar para o povo. Deixa eu mostrar quem que é que está vindo. E ele veio. E o livro de Atos ele continua com diversos relatos de milagres e curas. E tem um e outro, né, que tem lá um momento assim parecido, mas muitos não. Muitos eram no dia a dia de novo. Né? A sombra de Pedro não curava pessoas. Então o cara estava andando. E as coisas aconteciam. Eu não tenho prata e ouro, não te dou, mas então levanta e anda. Não teve show, não teve saralhaço. Só levanta e anda. No ordinário. E o que continua depois dos livros, né? Eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado a respeito disso, mas depois do livro de Atos, né? Aí vem Romanos, Coríntios e tal. Dificilmente você vê um relato de um milagre de novo. Você vê ensinos, você vê direcionamentos. Mas isso não quer dizer que eles não aconteciam. E eu tenho certeza que aconteceu, né? 1 Coríntios lá, Paulo ele fala para a igreja que nenhum dom lhes falta. Ou seja, todos os dons do Espírito eram vividos ali. Não faltava nenhum dom. E depois, em 1 Coríntios 14, ele está lá falando sobre línguas, sobre profecias. 1 Coríntios 12, ele faz aquela lista, né, de dons. Então, com certeza, coisas aconteciam. Mas eles deixaram de ser o foco. O foco não está nessas coisas. Mesmo que a gente tenha que viver, buscar viver essas coisas em todo o tempo, o foco não está nisso, o foco está na tua vida com Deus. Amém. E talvez eu ouso até pensar que era algo corriqueiro os milagres naquela época. Né? A gente vê, acho que está em Atos, né? Mas que acho que era Paulo que estava preso, Pedro que estava preso, né? Daí, de repente, alguém falou, Pedro está batendo na porta. Não, deve ser o anjo dele. Como assim deve ser o anjo dele? Quem que hoje em dia iria pensar, tem um cara na campainha, não, deve ser o anjo dele. Né? Por que nós não pensamos isso? Porque na nossa realidade isso não é comum, mas lá pelo jeito era. E o nosso objetivo, sim, ele deve ser que o sobrenatural seja o nosso natural. No dia a dia, né, durante os nossos afazeres. Nós não precisamos do extraordinário para viver grandes coisas com Deus. Nós não precisamos ter um culto que faça todo mundo chorar para poder sair daqui e orar por alguém. Não que seja ruim de jeito nenhum. Eu não estou falando para a gente não buscar essas coisas, a gente deve sim buscar esses momentos em que Deus toca a gente e fala com a gente. Mas a gente só tem que renovar nossa mente e entender que esses momentos grandes com Deus, as coisas grandes que a gente pode viver com Deus, podem ser em dias em que não tivemos esses momentos. Em dias em que talvez a gente nem fez a devocional de manhã. Ou nem orou ainda. E eu gosto demais o versículo que fala, né? Orar sem cessar. Todos já ouviram falar desse versículo ou não? Yes. E eu gosto muito, eu já falei sobre diversas vezes, de uma versão que tem até hoje, acho que ela só tem em inglês, chama Passion Translation. E ele fala nessa versão, ele fala assim: faça da sua vida uma oração.
Sabe? Então talvez vai ter dias que você não vai ter conseguido parar meia hora, 1 hora, 15 minutos antes de sair de casa para orar. E pedir para Deus te direcionar, e pedir para Deus, né, trazer uma palavra, alguma coisa. Não, às vezes você não vai conseguir. Você acordou atrasado, o despertador não tocou, ou né, precisou sair correndo para levar o filho no médico, enfim, tantas coisas que acontecem. Né? Mas mesmo assim, se você faz a tua vida uma oração, o teu contato com Deus é constante. E vão surgir talvez situações que, dependendo de como você foi criado, você vai pensar talvez, não, mas se eu tivesse feito meu devocional, eu poderia até tentar orar por essa pessoa agora. Mas não, se você tem esse entendimento de que os céus estão abertos o tempo todo, você tem um relacionamento com o Pai, você pode orar com essa pessoa agora. Nós não precisamos do extraordinário, do barulho, das manifestações para viver grandes coisas com Deus, amém? Amém. E como eu falei, nós só não podemos nos acostumar, né? Perder a admiração quando Deus faz algo no nosso ordinário. E o maior exemplo para mim disso é Jesus. Novidade, né? Jesus é o nosso exemplo. O que aconteceu? No batismo dele, né? Eu falei antes, os céus se rasgaram, né? Veio a voz de Deus falando: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, para quem estava lá, foi um momento grande, um momento extraordinário. E depois Jesus começou a viver o dia a dia, mas vivendo o sobrenatural, vivendo grandes coisas com Deus no dia a dia. Vocês lembram do primeiro milagre dele? Quando ele transformou a água em vinho? Os outros convidados lá não sabiam que o vinho tinha acabado. E não foi anunciado: ó, pessoal, é o seguinte, acabou o vinho. A gente vai ver aqui, Jesus disse que vai fazer vinho aqui. Não teve esse negócio, né? Foi lá, escondido. Esses dias eu vi uma frase bem interessante, né, sobre isso. Serve para vocês que servem aqui na igreja. As pessoas, aqueles que servem, eles podem às vezes não aproveitar o melhor da festa, mas eles vêm a se transformar em vinho. Amém. Quem sabia lá era o cara que pôs água e quando tirou tinha vinho. As outras pessoas não ficaram sabendo. Né? Depois Jesus foi curando pessoas e para a maioria delas ele falava assim: viu, vai lá, mas não fala para ninguém. Não conta para os outros. Como é que Jesus multiplicou a comida? Vocês lembram o que ele fez? Ele pegou o pão e os peixes, ele agradeceu, distribuiu. Você acha que as pessoas que estavam lá sabiam que só tinha 5 pães e 2 peixinhos? Não sabiam. No ordinário, no dia a dia, Jesus ia fazendo as coisas e os discípulos iam aprendendo. De tarde nós falamos bastante sobre a questão de ensinar pelo exemplo. E Jesus ia ensinando os seus, né? E depois ele ressuscita vários mortos, né? Tem a frase que fala que Jesus estragou todos os velórios que ele foi, né? Inclusive a dele, né? Mas me chama a atenção quando ele estava a questão de Lázaro. Não sei quantos já repararam nisso, mas Lázaro está lá morto já, acho que 4 dias, né? E ele manda abrir, tira a pedra. Não, ele já vai estar cheirando mal, não sei o que, não pode abrir. E daí Jesus ele para e ele fala assim, eu até anotei aqui: Pai, eu te agradeço porque me ouves, porque me ouviste. E daí dá a impressão que Jesus ele é meio que, ele começa a cochichar talvez, porque ele fala assim: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Lázaro, sai. Então ele fala assim: Deus, obrigado, Pai, obrigado porque me ouviste. Eu sei que o Senhor me ouve, mas
esse povo aí. Então, eu vejo assim, talvez foi um dos poucos milagres que Jesus fez, que ele meio que anunciou um pouquinho. Mas para quê? Para que o povo soubesse que Deus tinha enviado ele. Teve também a transfiguração, né? Uau! Eu queria estar lá, Pedro, Tiago e João. Só tinha 3, na verdade, né? Então, teve momentos que Jesus viveu coisas extraordinárias. Mas nesse estavam só os 3 preferidos dele, vamos dizer, os 3 mais íntimos, os 3 mais próximos dele. Então Jesus, no dia a dia, ele vivia o sobrenatural. Sem fazer show, sem fazer estardalhaço, sem fazer divulgação. Por quê? Porque os céus estavam abertos sobre a vida dele. E ele entendeu que o principal de tudo é o relacionamento. Amém. Viver o sobrenatural começa no relacionamento. Moisés começou lá na sarça. Era só ele também, né? Sarça ardente. Depois a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. O Pentecostes, né? O que estava acontecendo? Os discípulos eles estavam esperando a promessa do Pai. Eles estavam reunidos todos em oração. Relacionamento. E Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Quantas vezes a gente vê que Jesus ele se afasta dos outros? Sobe um monte, né? Eu acho que hoje em dia a gente não precisa subir um monte porque aquilo era coisa da cultura, era o que tinha lá. Não estou falando uma legendária, tá, pessoal? Não foi nesse sentido, eu estou falando de monte mesmo. Quem quiser fazer, faça, né? Faz muito bem, tá? Meu filho voltou transformado, tá? Vamos lá. Onde é que eu tava? Jesus ele se afastava e eu tenho para mim que Jesus ele não ficava orando como a gente ora. E como a gente normalmente ora? Lista de pedidos, certo? E Jesus era relacionamento, era ele com o pai dele lá. O pai, o negócio é o seguinte. Você viu o que aconteceu hoje? Claro que eu vi, filho. E amanhã vai acontecer isso. Se prepara, daqui a pouco vai acontecer isso. E era uma conversa. E assim como a nossa oração deve ser também. Mas Jesus estava lá, no íntimo, com Deus. Moisés estava no íntimo. Os discípulos estavam buscando o relacionamento. E tem uma frase que eu gosto muito de um amigo meu, que ele veio na primeira conferência que ele fez da Escola do Alto, e ele fala assim, com relação a essas coisas, ao extraordinário que eu estou falando, né? A você viver manifestações e coisas, e ele fala assim, não é o quão alto você pula, mas é o quão reto você anda quando você volta para o chão. Sabe, não é o quantas coisas extraordinárias nós vivemos, e volto a falar, extraordinário aqui significa, né, aquele barulho, manifestações e coisas aí. Não é sobre isso, é sobre o quanto isso transforma a tua vida. Nós falamos bastante hoje à tarde sobre a questão, né, de integridade e coisa. É a vida em santidade. E você vivendo em santidade, você vai entender que os céus estão abertos sobre a tua vida. E você vai entender que você vai poder fazer grandes coisas com Deus no teu dia a dia. Não vai depender de um ambiente, de momentos, de situações. E como eu falei, eu não sou contra de forma alguma a gente buscar o extraordinário. Mas ele não pode ser o nosso guia, não pode ser o nosso foco. Mas ele pode sim querer. E eu muitas vezes falo, Deus, me toca, por favor. Porque eu sou do tipo que não sei de quase nada nunca.
E às vezes eu olho as pessoas, né? Eu olho as pessoas e tudo que é jeito ali, e eu falo, Deus, e eu aqui? Eu lembro lá na escola, lá nos Estados Unidos, né? Eram 1.300 alunos no primeiro ano, e tinha dias que eu achava que só eu estava em pé. E eu falo, Deus. Mas eu comecei a entender que Ele fala comigo de outras maneiras também. Mas teve um dia, né? A gente foi no voo alguns anos atrás, que é a conferência do Randy Clark. E daí tinha os bambambam lá pregando, né? E tinha aqueles momentos à tarde que eram os caras menos conhecidos, né? E a gente foi num desses lá, cara, Deus pegou mais ou menos. E a gente não é dessas coisas, mas a gente mal conseguiu chegar lá na frente. Uau. E é gostoso quando Deus te toca dessa forma. Mas isso não pode ser o nosso foco, isso não pode ser o nosso... Cara, eu preciso disso o tempo todo. Senão você não é uma vida por fé, é uma vida por experiências. E Deus fala que o justo vive pela fé. Amém. E a Bíblia também fala que nós somos justos, certo? Nós somos justificados. E eu tenho algumas outras experiências, né? Como tem essa, mas teve uma que me marcou demais, com relação ao extraordinário, com relação a algo assim que, né? Uau! Eu estava pregando num retiro um dia de jovens, era um domingo à tarde, e era um barracão assim que tinha telha metálica. E eu estava lá, eu fiz o louvor, e quando eu comecei a pregar começou a chover. Mas desceu a água assim, né? Tu olhava lá para fora, tudo peito escuro assim, e chuva, e eu tentando falar, e eu tentava, né? As pessoas não entendiam nada. E na hora me veio um pensamento assim, fala para essa chuva parar. Aí não, né, Deus? Eu não tenho fé para isso, não. Eu pensei isso, de verdade, estou sendo vulnerável aqui com você. E veio de novo. E eu tentava pregar, mas isso não funcionava, e não ia, o pessoal não me ouvia. E daí eu pensei comigo, né? Eu vou jogar a responsabilidade pro povo aí. Quem aqui acha que Deus pode parar essa chuva? Todo mundo. Então tá bom. Vamos lá. E eu comecei a orar, né? Declarando que a chuva parasse. Porque a gente sabe que essas coisas podem acontecer, certo? Sim. Só que é legal quando é com o outro, né? Quando é para testar a tua fé. E eu comecei a orar e nada acontecia, e o pastor veio, ele também foi aluno nosso da escola, ele veio, Carlos, eu sinto que você tem que puxar uma música aí. Beleza. Só que eu toco, mas eu não sou músico. Você sabe a diferença, né? Eu toco aquilo que está ensaiado. Músico é aquele que pega um violão e faz qualquer coisa, né? É bom eu desse aqui. Pega uma música atrás da outra e quando você vai ver, você cantou 15 músicas e eu não tenho essa capacidade. Então, cara, eu já toquei todas que eu sei hoje. Todas que eu ensaiei, pelo menos, né? Daí me veio uma música assim, beleza. Comecei a tocar, agora eu não me lembro realmente qual música que era. Mas na segunda vez que ele cantou o refrão, a chuva fez assim, ó. Parou. E lá fora tudo escuro ainda, né? Daí eu pensei, cara, como é que eu vou pregar agora, né? Não vou pregar. Daí tinha uma turma aí na escola. Tem alguém que estava aí? Que estava lá? Galera, ministra aí. Começamos a orar por aquele povo, né? Alguns milagres, né? Teve uma menina que ela não tinha ouvido, né? Cátia, foi você, né? Ela não tinha ouvido. E a Cátia orou por ela e depois a mãe dela mandou testemunho, né? Que a menina escutou tudo que foi orado. Uau. E ela não tinha ouvido. Uau. E estava barulhento, né? Porque tinha bastante gente, então, cara, ela escutou tudo. Ou seja, Deus veio de uma forma extraordinária naquele dia. Mas a maioria das vezes isso não é dessa forma. A maioria das vezes que eu estou dando aula na escola do alto, que eu estou pregando, Deus está falando com as pessoas assim, no silêncio.
De repente uma pessoa lá, que você acha que a pessoa nem entendeu o que você falou, Deus está lá tocando a vida dela. Né? Acontecem outras curas, né? Teve uma vez eu olhei, uma moça veio, estou com hernia de disco, você olha para mim, tá? Eu pus a mão nela, ela caiu no chão. Quando ela levantou, no caminho ela falou, fui curada já deu para sentir. Só que a maioria das curas eram... Ora por mim, claro. Dor de cabeça, dor no ombro, o que for. Né? A Fê tem vários testemunhos assim que eu gosto demais. Um que me marcou foi que ela, um dia eu estava cozinhando, né, fazendo almoço assim. E de repente ela lembrou de alguém. Né, o nome dessa pessoa veio. E ela mandou uma mensagem para essa pessoa. Estou orando por você. E já depois, né, veio a mensagem assim, essa pessoa ela escreveu exatamente assim, ela falou, Fê, você não acredita, eu estava pegando o celular para te mandar uma mensagem que eu estava precisando de oração. Ou muitas vezes, né, a Fê, acordei pensando em tal pessoa, vou mandar uma mensagem. E ela não, né? E volta sempre, né? A maioria das vezes, pelo menos, né, a pessoa precisando, a pessoa... Então, isso que eu quero deixar claro hoje é no dia a dia, é no ordinário. A gente não precisa, a gente quer, a gente ama o extraordinário, mas a gente não precisa dele para viver grandes coisas com Deus. Né? A maioria das curas, como eu falei, são no quietinho. Eu lembrei de um, né, quando eu estava... A gente foi participar de um ministério com um amigo nosso que cuida de pastores no Brasil inteiro, né? E ele convidou a gente para fazer parte do dia. E a gente chegando no hotel, era lá no Nordeste, alguma coisa norte, eu não sei onde. O Juazeiro, né? Juazeiro do Norte, né? Beleza? É. E daí, a gente estava saindo do táxi e eu pensei, cara, acho que esse cara está com dor nas costas. Sabe aquele pensamento que vem? E daí eu cheguei lá, por acaso o senhor está com dor nas costas? Sim. Posso orar para o senhor? Pode. Orei com ele ali mesmo. Passou não. Glória a Deus. Pô. Né? Mas não teve bagunça, não teve. Não, levanta aqui, vamos fazer orar em línguas, né? Gritando na vida do cara, pro cara. Tapa na coluna. Ou aqueles, né? Eu, Senhor, te digo, né? Não tem esses negócios. Palavra profética, né? Hoje é sábado. Sexta-feira, ontem à tarde, eu estava conversando com um pastor lá que faz parte da associação lá dos menonitas lá. Carlos, posso passar aí? Pode. E daí conversando e tal. E no meio da conversa eu tive uma imagem. E eu não sou, né, que nem o Cleber falou, que tem pessoas, né, que Deus fala o tempo todo, e a hora, né, e sobre tudo. E eu não sou assim. Para mim é difícil, assim, às vezes até na escola alta eu falo, às vezes, quando eu estou na dupla, assim, que nem vocês fizeram aqui, eu às vezes, cara, eu demoro, tá, às vezes. Então, não tenha calma aí. Mas eu estava conversando com ele e me veio uma imagem. E depois eu falei para ele, me veio isso. Ele falou, cara, faz muito sentido, Deus pulindo, ele falou assim. Né? Então, de novo, é no dia a dia, é nas conversas. Eu falei, a nossa vida ela é por fé, ela não é por experiências. E a gente precisa dar valor às coisas que Deus faz nesse silêncio. As coisas que Deus faz no dia a dia, as coisas que Deus faz enquanto você está cozinhando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo. Assim como nós damos valor quando Deus faz algo extraordinário. Então, meu desafio de hoje, na verdade, é justo esse, é a gente entender que lá no dia a dia, lá no teu trabalho, lá na tua família, os céus estão abertos sobre você e Deus quer te usar para fazer grandes coisas naquele lugar. E que você não precisa ter um louvor do Cleber antes. Que homem. Jesus, que homem. Você não precisa se derramar
aquele momento antes, da forma como você se derrama aqui. Amém? Amém. Os céus estão abertos sempre. Talvez essa renovação precisa acontecer na nossa mente. Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos. Eu queria que você refletisse um pouco a respeito do que foi falado. Se talvez na tua vida você tenha sempre essa expectativa do extraordinário vir para Deus te tocar, do extraordinário vir para você achar que Deus vai te usar de alguma forma. E às vezes também pensar que o Espírito Santo te revele, eu peço ao Espírito Santo agora, revele aos nossos corações quantas vezes talvez nós perdemos oportunidades e quando eu falo essas coisas, pessoal, eu estou falando para mim também, sabe? Muitas vezes a gente se trava por medos, por insegurança, por vergonha. Espírito Santo, eu peço que nesse momento o Senhor venha e renove a nossa mente com relação a esse assunto. Em nome de Jesus, nós quebramos todas as mentiras do inimigo de que nós precisamos do extraordinário para viver coisas com Deus. Deus, Ele quer falar com você lá no teu secreto. E Deus, Ele quer te usar lá onde você está. Talvez tem pessoas aqui que acham que não são dignas de serem usados por Deus. Talvez até porque estão vivendo uma vida na igreja e outra vida fora. Como é que eu vou falar de Deus aqui? Como é que eu vou orar por alguém aqui nesse lugar se eu faço essas coisas junto com eles? Mas a Bíblia fala que se você entregou a tua vida para Jesus, você foi justificado. Essa palavra significa que você foi feito justo. E Deus agora quer que você viva como um justo. Eu quero te desafiar agora, se você entendeu, na verdade, que os céus estão abertos sobre a tua vida agora. E estavam ontem, vão estar amanhã. E que você deseja ser usado por Deus até no teu ordinário, no dia a dia.
Eu queria que você se levantasse. Eu queria pedir para o pessoal da Escola do Alto também, se puder, começar a orar pelo pessoal, ministrar a vida deles, começar a declarar coisas sobre ele, palavras proféticas, que eles possam realmente entender, renovar a mente com relação a isso, e que haja ousadia. Então, o pessoal da Escola do Alto, vai olhando quem Deus te mostrar aí. Começa a ministrar a vida dessa pessoa. Sim, Pai, nós amamos e nós queremos viver o extraordinário, Pai, mas também nós entendemos hoje que é no dia a dia. E os céus estão abertos sobre a minha vida. Cada dia, cada momento. Eu peço, Pai, que o Senhor derrame uma ousadia sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Que nós todos possamos entender que o Senhor quer nos usar a todo momento. E que nós possamos viver grandes coisas contigo, Pai. Peço por sabedoria, Pai, discernimento, Senhor. De entender qual que é a hora, qual que é o momento. O Santo vem nesse lugar, enche essas vidas. Toca essas vidas, Espírito Santo. Que eles possam ser reconhecidos, aqueles que servem ao Senhor, que são filhos obedientes, que a gente honre essa coisa, Senhor, e a gente reconhece o Senhor por eles, por exemplo. E Pai, não é extraordinário, mas usa de Deus, usa de forma sobrenatural, que eles possam ser, continuar cheios de Ti, Senhor, cheios da Tua graça, do Teu favor, Senhor, como a Tua palavra fala. Todos os dias o Senhor ia acrescentando, então acrescenta pessoas para Ele, Senhor, as pessoas sedentas, as pessoas que estão nas ruas, Senhor, as pessoas que estão carentes, Deus, traz esses para perto, Jesus, traz esses para perto, para que eles possam cuidar, Senhor, para que eles possam plantar, Senhor, nessa terra que já está fofa, que já está pronta para receber a Tua palavra. Abençoe esse casal, Senhor, guia essa família, essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Quero orar ainda, Espírito Santo, por um novo derramado, fluir dos Teus dons, Senhor, sobre essas vidas, Senhor. Qualquer mentira dizendo que eu não sou digno, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que cada pessoa aqui compreenda que o Senhor quer usar.
Ao levantar, ensina ao retornar para casa. E aquela palavra ali, descreva a promessa. Então, assim, dá para vocês, a sugestão, vocês incluírem versículos logo na palavra, na casa de vocês, para que essa palavra impressas na parede da casa de vocês sejam heranças de vocês sobre a vida de vocês. Jesus Pai. Deus está te dando aquilo que teu pai não te deu. Palavras de amor, palavras de afeto, intencionalidade, carinho, direcionamento.